Vou passar agora ao parecer, na realidade são dois pareceres, né, da nossa pauta de hoje. Parecer na indicação 033 de 2023, ele tramitou e tramita em regime de urgência aqui nessa casa. O autor da indicação é o doutor Josemar Lima Tejo, que se encontra no nosso plenário virtual. A matéria, medida provisória número 1150 de 2022, alterações na Lei 12.651 de 2012, Código Florestal, e na Lei 11.428 de 2006, utilização e proteção de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, ampliando prazos para regularização de imóveis rurais e flexibilizando as hipóteses de supressão de vegetação. Medidas que, além de impactar negativamente o meio ambiente, têm influência deletéria nas relações internacionais do Brasil, como no cumprimento de acordos e de compromissos na seara ambiental. O primeiro parecer é o relator é o doutor Paulo de Bessa Antunes, da Comissão de Direito Ambiental. Doutor Paulo Bessa, eu passo a palavra ao senhor, por favor. Emanuel, libera o microfone do doutor Paulo Bessa. Senhora presidente, muito obrigado pela palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar os novos membros do Instituto. Eu faço na pessoa da professora Nádia, que realmente é um expoente importante aí do direito brasileiro, e é muito bom que ela venha se somar ao grupo aqui do nosso Instituto. O parecer, eu vou tentar fazer assim uma síntese muito breve. Ele é sobre a medida provisória 1150, de 2022, de autoria do governo passado. Essa medida provisória, ela busca fazer algumas alterações no Código Florestal e na Lei 2.651, impropriamente chamada de Código Florestal, e na Lei da Mata Atlântica. Qual é a base dessa medida provisória? A base é municipalizar tudo, né? Então, a ideia seria a ampla municipalização. Para mim, a mim me parece que há uma preliminar importante, que é a questão de se, de fato, é cabível uma medida provisória com relação a esses temas. E o fundamento, para mim, é muito simples para isso, né? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela já considera, diante de abusos na edição de medidas provisórias, ela já considera que aqueles requisitos de relevância e urgência, eles são, de fato, podem ser sindicados pelo Poder Judiciário. Bom, com relação a uma das modificações do Código Florestal, da Lei 2.651, ela diz respeito ao plano de regularização ambiental. Então, nós estamos falando de uma lei que é de 2012. A lei admitia que em um ano fosse regulado o plano de regularização ambiental, que depende de uma inscrição no cadastro ambiental rural, e, se não me engano, o adiamento desses prazos ocorreu por volta de 8 vezes. Então, me parece que alguma coisa que foi adiada 8 vezes não tem urgência. E também não tem relevância, porque a ideia de relevância é de atendimento ao interesse público. Quando nós vemos a exposição de motivo da medida provisória, ela é feita no sentido de que os produtores rurais não terão tempo para se adaptar, devido à dificuldade dos órgãos ambientais, pelo que consta ali. Ora, a administração Bolsonaro, quando ela assumiu, e aí também vamos ser justos, isso não é uma coisa que vem só da administração Bolsonaro, isso vem sendo repetido aí ao longo dos anos. Eles teriam, essas administrações todas,
capacidade de ajudar a esses órgãos ambientais que implementassem essa estrutura. E nós sabemos que o cadastro ambiental rural, que é autodeclaratório, ele hoje está sendo colocado muito em dúvida, porque há uma grande quantidade de terras públicas, e sobretudo de terras indígenas, que têm sido autodeclaradas como pertencentes a fazendas. Então, no meu modestíssimo modo de ver, eu não tenho nem a relevância, nem a urgência nesse caso, porque numa lei de 2012 não é possível que se fale em urgência agora. Então, eu acho que aí a gente tem essa primeira situação. Tem uma outra questão também. Houve uma mudança recentíssima no Código Florestal, na Lei 2.651, que mudou as áreas de preservação permanente urbana. Já pude me manifestar achando que essa é uma alteração inconstitucional, a primeira, mas essa agora proposta, e essa mudança foi do ano passado, essa nova mudança, ou 2021, essa nova mudança ela ainda é pior, porque o artigo 23 da Constituição diz ser competência comum da União dos Estados e dos municípios proteger o meio ambiente. Nós temos a Lei Complementar 140, que regula o artigo 23, e essa mudança proposta, ela simplesmente tira a competência dos Estados e da União para se manifestarem nessa utilização de áreas, sobretudo áreas de preservação ripárias, que são aquelas na margem dos rios. Né? Considerando que não há rio municipal no direito brasileiro, os rios serão ou federais ou estaduais, não é possível que você, simplesmente por uma medida provisória, subtraia a competência constitucional do artigo 23, com relação aos estados e municípios, previsto na Lei Complementar 140. Então, para mim, essa é uma questão assim, indiscutível. O outro ponto é quando... Aí vamos tratar agora da Lei da Mata Atlântica. Com relação à Lei da Mata Atlântica, também me parece que não é o caso de urgência. É claro que a Mata Atlântica é relevante, é um bioma tutelado pela própria Constituição Federal. A lei é de 2006, se não me falha a memória, portanto, nós já temos aí muito mais de 10 anos, né? quase 20 anos. Qual é a mudança proposta? A mudança proposta, básica, porque várias questões, devido inclusive à urgência, elas não foram examinadas com mais detalhes, porque eu parti do entendimento que, por aquela teoria do arrastamento, tendo em vista que as questões básicas da lei são inconstitucionais, os outros artigos secundários viriam juntos, para a gente não ter uma lei sem pé nem cabeça. O que acontece na questão da Mata Atlântica? A Mata Atlântica é um bioma tutelado pela Constituição Federal, expressamente. Dos biomas brasileiros, o mais ameaçado, e é atribuído aos municípios a capacidade, a autorização para autorizar a supressão de vegetação. Aí também a gente tem uma violação ao artigo 23. Por quê? Se a Mata Atlântica é um bioma nacional que pega desde Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chega, inclusive, em determinadas áreas no Piauí e chega até o estado de Goiás, qualquer supressão que possa ser dada de vegetação em estágio secundário de regeneração, ela precisa ser feita de uma maneira que considere o conjunto da Mata Atlântica, pelo menos a nível regional, ou seja, pelo menos a nível estadual. Por quê? Porque se eu fizer essas autorizações ao nível municipal, eu posso estar simplesmente acabando com essa vegetação.
porque um município não sabe o que o outro está autorizando. Na medida que eles não se conversam, você não consegue garantir coisas tipo corredores ecológicos, sequências de bioma e trânsito de animais, essa coisa toda. Então, me parece que, de fato, a gente tem aí essas inconstitucionalidades que estão definidas com mais precisão no parecer. E eu também tive uma preocupação de não fazer um parecer muito principiológico. Eu preferi, adotei a linha de ser bastante pragmático e bastante positivo nessa questão, tá? Porque me parece que torna mais fácil o entendimento e o nível de ilegalidade é tão flagrante que, do meu ponto de vista, não havia nem necessidade de que se fosse buscar princípios de vedação de retrocesso, coisa assim, que eu acho que deve ser utilizado para questões assim mais complexas e, vamos dizer assim, que, de fato, o direito positivo precisa de uma interpretação maior. Então, em linhas gerais, é esse o parecer que foi feito e, obviamente, todos já leram, está à disposição, e qualquer outra dúvida que se faça necessária, estou aqui para esclarecer o que tenha ficado obscuro, e obrigado pela atenção de todos. Obrigada, doutor Bessa. Como sempre, os seus pareceres são uma aula. Doutor Jorge Folena vai fazer a defesa do parecer da Comissão de Direito à Integração. O parecer é do doutor Sérgio Luiz Pinheiro Santana. Mais uma vez, boa noite, né? Estou vindo aqui fazer essa sustentação a pedido da presidente da Comissão de Direito de Integração e também do relator, doutor Sérgio Santana, que me pediu, na qualidade de secretário-geral, mas também sou membro da comissão, pudesse sustentar o parecer do professor Sérgio Santana. Na verdade, o Paulo, acho que ele esgota o assunto, né? Trata com uma maestria esse tema, né? Está chapado em constitucionalidade. Eu queria, antes de entrar aqui no parecer do Sérgio, que é sobre o aspecto internacional, mais aqui da região nossa, do nosso hemisfério sul-americano, Paulo, lembrar duas coisas. Primeiro, que estamos diante de medida provisória, como você falou, né? E no julgamento do Código Florestal, por parte do Supremo Tribunal Federal, que levou o tribunal a julgar pela constitucionalidade do tribunal, foi exatamente, né, o princípio democrático, porque ele disse a ampla discussão que teve na sociedade a respeito do Código Florestal, cujo relator foi, na época, o ex-deputado Aldo Rebelo, né, que era do Partido Comunista e depois virou, agora parece que é um partido de direita, extrema-direita. Mas foi, na época, apresentado o estudo dele, debatido, e o Supremo entendeu assim. Então, quer dizer, para mudar um código dessa natureza, realmente não tem fundamento fazer medida provisória. Isso exige um amplo debate. Segundo, Paulo, que me parece também, está vindo uma renúncia, né? Uma renúncia legislativa. A União está abrindo mão, né, da sua capacidade de legislar, de fiscalizar, e transferindo para os municípios. Quer dizer, é algo que eu também vejo que é inconstitucional, independente de tudo que você falou. Sobre o aspecto aqui da comissão da integração, né, o professor Sérgio Santana procurou destacar exatamente, a partir dos tratados, os diversos tratados em que o Brasil é signatário, a preocupação com o meio ambiente e, né, o retrocesso que essa medida provisória está apresentando. Então, a partir de uma análise internacional aqui né, da integração latino-americana, né, em síntese, o professor Sérgio destaca exatamente isso. Quer dizer, é uma legislação nacional, mas que entra em confronto com os tratados em que o Brasil
né, veio adotar. Entre eles, ele destaca aqui o Tratado de Assunção, né? Eu vou primeiro, só para não ler tudo, peço até desculpa ao Sérgio, né, porque para do tempo, mas olha, a emenda. Medidas que, além de impactar negativamente o meio ambiente, têm influência deletéria nas relações internacionais do Brasil, como no cumprimento de acordos e compromissos assumidos na seara ambiental. Essa é parte da emenda, que dá para todo mundo entender. Quero destacar pontos para que o plenário possa entender o que a comissão está defendendo. Além disso, um outro ponto do parecer, do mérito do parecer que eu quero destacar é o seguinte, diz o professor Sérgio, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 até o ano de 2015, com especial ênfase nos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma Rousseff, o Brasil assumiu compromissos internacionais em relação ao meio ambiente, seja no âmbito dos processos de integração como Mercado Comum do Sul, Mercosul, União das Nações Sul-Americanas, Unasul, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, dentre outras, seja nas reuniões, conferências, convenções internacionais sobre o tema, no âmbito da Organização das Nações Unidas, ONU, Grupo dos 20, G20, Organização Mundial do Comércio, etc., sem prejuízo das negociações com blocos regionais ou países. No caso do Mercosul, citado pelo indicante, o preâmbulo do Tratado de Assunção de 1991 faz menção de que a ampliação dos mercados deve considerar o aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis e a preservação do meio ambiente. Outro ponto do parecer que eu quero destacar, antes de ir para o voto dele, conclusão, isso aqui é o seguinte. Não há necessidade dessa parte, ao meu ver, e vou passar aqui agora para a conclusão. Olha, diante da omissão e falta de compromisso do governo do período de 2016 a 2022, o Brasil não somente teve seguidos retrocessos na agenda ambiental, em especial reflexo no campo internacional, inclusive geopolítico, com gravíssimos prejuízos à imagem do país. Com base na imagem negativa gerada pela falta de compromisso, falta de políticas públicas, decisões de governo e não cumprimento de acordos e tratados em que o Brasil é signatário, o texto legislativo apresentado pelo governo através da medida provisória em questão deve ser rejeitado pelo Congresso Nacional, por contrariar os princípios constitucionais já citados, como também os acordos e tratados internacionais em que o Brasil é signatário, o que ocasionou imagem negativa à política externa do Brasil no âmbito dos compromissos internacionais das instituições que participa e também dos acordos que subscreve. Então, em linhas gerais, essa é a conclusão do professor Sérgio, né, pela Comissão da Integração, que essa medida provisória estaria em desacordo com os diversos tratados firmados pelo Brasil, que procuram preservar a questão ambiental. Claro, isso é interesse. Tudo que tem acontecido, só para concluir, aproveito a oportunidade, né, a questão do marco temporal. Hein, Paulo? Essa questão do marco temporal, né, tudo isso que nós estamos enfrentando, né, é um verdadeiro retrocesso. Na verdade, é a expoliação, né, da terra pública, exatamente, é a expoliação da terra pública, do patrimônio nacional, como destacou Heriberto, e a menor preocupação com o direito ambiental. O direito ambiental esse afirmado pelo Supremo Tribunal Federal como direito humano. Direito humano. Humano. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil por parte do parlamento no momento, agora não pelo Poder Executivo, que tem se colocado contrário ao que está acontecendo, mas o parlamento brasileiro tem sido uma negação no respeito aos direitos humanos, da forma mais ampla, entre elas, o direito ambiental. Por isso, a Comissão, né, da Integração, né, conforme suscitado, também se manifesta pela rejeição dessa medida provisória. Perfeito, obrigada, Folena, pela sua sustentação e defesa do parecer. Na realidade, nós temos dois pareceres
que não são divergentes, eles são convergentes e um complementa o outro. O do Bessa examina pela parte da Comissão de Direito Ambiental e pela constitucionalidade da medida provisória, e o da Comissão de Direito de Integração analisa pelo viés dos tratados internacionais e também conclui da mesma forma. Então, eu coloco em votação... não, desculpa, antes eu quero saber se o indicante, o doutor Joacimar Tejo, deseja se manifestar. Boa noite, presidente. Eu acho que haveria manifestação caso haja, que o indicante ele fala por último. Eu não sei como Vossa Excelência vai conduzir. Tá certo, Joacimar. Eu quero saber se gostaria de saber se alguém do plenário virtual deseja se manifestar contrário aos pareceres e o plenário presencial também deseja se manifestar contrário aos pareceres. Presidente, Ele pode ter réplica, mas depois. Só Joacimar, né? Ninguém aqui no plenário presencial e também não temos nenhuma mão levantada no nosso plenário virtual. Então, pelo indicante... Não, o Bessa deseja falar, mas ele fala depois do indicante, né? Porque ele é o relator. Por favor, doutor Joacimar, com a palavra. Boa noite a todos, senhora presidente Adriana Brasil, queridos Edmê e Folena, e nossos consórcios no plenário virtual, que é o meu caso, e presencial. Eu parabenizo o professor Paulo Bessa e o professor Sérgio Santana, cujo parecer foi defendido pelo Jorge Folena, pelos pareceres representando muito bem as comissões de Direito Ambiental e de Integração, respectivamente. Eu queria fazer um apontamento de fato, que é o seguinte: SMP, as comissões, elas foram muito ágeis e conseguiram com muita presteza entregar os pareceres. Porém, até de forma sintomática, essa MP passou pelo plenário correndo, o que para mim é sintomático, mostra o interesse político em passar a boiada, para lembrarmos o triste período passado. Então, no dia 24, essa MP foi aprovada em plenário e foi enviada para sanção. Em minha opinião, isso nada muda no encaminhamento. Eu pediria apenas, caso os pareceres sejam aprovados, e tenho certeza que serão por unanimidade, que a Secretaria do Instituto, no ato de encaminhar o parecer às autoridades, faça essa ressalva, essa adaptação, ou seja, o objeto, na eventualidade da sanção ocorrer antes desse ato da nossa presidência, no sentido de que deixa de ser MP e se converte na lei, ou seja, o objeto desses pareceres passa a ser a lei tal, caso a lei venha a ser sancionada, porque ela vai à sanção, ela pode ser rejeitada, pode voltar para as casas, então a discussão segue viva. Então eu pedi apenas atenção para esse detalhe do ponto de vista da nossa secretaria. No mais uma vez, parabéns para os relatores e eu peço ao plenário a aprovação dos pareceres. Muito obrigado. Obrigada, doutor Joacimar. Eu indago, então, do plenário virtual, se alguém quer se manifestar contrário ao parecer e vota pela não admissão dos dois pareceres. Não. Então, o plenário virtual é unânime pela aprovação dos dois pareceres. Plenário virtual, vamos colocar em votação, por favor, Emanuel, fica mais fácil. Ou, se todos concordarem, vamos por aclamação, por sugestão do Jorge Folena. Então,